Pois é, senhoras e senhores. Virou moda na internet dizer que a Igreja Católica adulterou a Bíblia. A Igreja Católica fez acréscimos ao decorrer da Idade Média à Bíblia. É por isso que hoje, aparentemente para algumas pessoas, a Bíblia é cheia de erro, é cheia de equívocos ou coisa assim, porque a Igreja Católica adulterou e acrescentou alguns textos bíblicos, né? Parece bem intelectual você dizer isso, né? Porque, a primeiro momento, os ouvintes que vão ver você dizendo isso vão dizer, pô, esse cara, no mínimo, deve ser um conhecedor, versado nos originais, né? Bem, para ele dizer que a Igreja Católica adulterou o texto bíblico, no mínimo, ele tem que conhecer bem a história da Igreja e ele tem que conhecer um pouquinho dos originais, para poder pesquisar e chegar a essa fonte, né? Então, parece bem intelectual a pessoa dizer que a Igreja Católica adulterou textos bíblicos. Mas será que isso não seria uma desculpa para a gente ensinar heresias no meio evangélico sem ser questionado pela própria Bíblia? Será? Eu quero fazer você pensar. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sendo treinadas, direto ou indiretamente, a não questionarem nada e aceitarem tudo como verdade absoluta. Então nós somos uma geração não de pensadores, somos uma geração de papagaios. E eu me incluo no meio. Porque às vezes nós não somos treinados a pensar por si só. Pelo contrário, nós somos treinados a aceitar como verdade absoluta aquilo que o nosso guru da internet está nos ensinando. É por isso que num vídeo, onde o cara diz que refutou o Evangelho de João, tem 11 mil likes num vídeo como esse. 11 mil pessoas deram um gostei num vídeo como esse. Por quê? Porque a gente é treinado a aceitar aquilo como verdade absoluta e não questionar. Peraí, é verdade o que ele está falando? Ele pode provar o que ele está falando? Se a gente questionasse um pouquinho mais, tenho certeza que nós iríamos desmascarar a maioria dos falsos profetas que estão ensinando heresias aqui na internet. Amém? Então, o que eu penso sobre essa questão da Igreja Católica ter adulterado textos bíblicos? Primeiro, toda acusação tem que ter uma aprovação. Eu não gosto de meninice. E para mim isso é papel de moleque. Acusar sem prova é papel de moleque, é molecagem da internet. Amém? Então, se eu digo, por exemplo, que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica lá na Idade Média, beleza, é uma acusação. Você precisa fundamentar a sua acusação com bons argumentos. Eu estou esperando os bons argumentos até hoje, e eu não consigo ver. O que eu vejo na internet são palavras atiradas ao vento, sem necessidade de provação. É o que eu digo. As pessoas estão condicionadas a aceitar como verdade absoluta determinadas afirmações e não provarem aquilo que estão afirmando. Então, hoje em dia, eu digo uma coisa, eu afirmo uma coisa e ninguém me questiona se eu tenho que provar aquilo que eu afirmei. As pessoas aceitam como verdade absoluta. É óbvio que isso está errado. Se você diz que a Igreja Católica adulterou textos bíblicos, vamos lá, apresenta as provas na mesa. Eu quero dados, eu quero prova. Então não venha com molecagem para cima de mim. Se você diz que a Igreja Católica adulterou o Evangelho de João, então me prove. Eu quero provas. No mínimo, eu digo, você tem que conhecer um pouquinho de história da igreja. Por quê? Quem foi que adulterou? Quando foi que adulterou? Amém? O que foi adulterado? Porque para ser adulterado, então, o que foi dito anteriormente como verdade que foi adulterada pela Igreja Católica? Certo? Em que momento foi adulterado? Certo? E vamos pesquisar a partir dos originais. A partir dos documentos históricos que temos, se realmente foi adulterado. O que eu acho mais engraçado dos acusadores de que a Igreja Católica adulterou partes da Escritura, o que eu acho mais engraçado, em primeiro lugar, é que só é adulterado os textos que contradizem o que eles ensinam. Ou seja, eu coloco data para o arrebatamento da igreja, porém, existe um texto que refuta isso. Qual é o texto? O texto que diz que ninguém sabe do dia e da hora. Esse texto contradiz a ideia de se marcar data para o arrebatamento. Como que eu vou fugir dessa acusação? Simples. A Igreja Católica acrescentou esse texto. Esse texto foi adulterado. Ora, por que foi adulterado? É óbvio. Esse texto está contradizendo o que eu ensino. Então é muito mais fácil
do que eu apresentar uma argumentação, é muito mais fácil eu dizer que a Igreja Católica adulterou o texto e ponto final. Algumas pessoas que não querem questionar, de fato, vão aceitar como verdade absoluta isso. Amém? Então, o engraçado das pessoas que dizem que a Igreja Católica adulterou textos bíblicos é que a Igreja Católica só adulterou aqueles textos que contradizem o que eu ensino. Então, os textos da Bíblia que se corroboram com o que eu estou ensinando, não, esses textos aí não foi adulterado, não. A Igreja Católica só adulterou os textos que contradizem o que eu ensino. Ah, engraçadinho, né? Engraçado isso, né? Aí é fácil fazer teologia dessa maneira, né? E outra coisa que eu acho engraçado, assim, engraçado e irônico, das pessoas que dizem que a Igreja Católica adulterou o texto bíblico, é que, vamos pensar por inteligência. Existem várias doutrinas católicas que são refutadas por vários textos bíblicos, né? Eu fico pensando, se a Igreja Católica, em algum momento da Idade Média, adulterou textos da Escritura, por que eles não acrescentaram nenhum texto que justifica, por exemplo, a divindade de Maria, a ascensão de Maria, né? A virgindade perpétua de Maria? Por que não tem nenhum texto justificando essas doutrinas? Ora, essas doutrinas são ensinadas pelo catolicismo. Se a Igreja Católica teve ali a autoridade para adulterar textos bíblicos, por que eles não acrescentaram textos que justificam as doutrinas que ele ensina? Pelo contrário, tem um montão de texto bíblico que confronta os ensinamentos do catolicismo. Eu não consigo entender. Os caras deixaram na Bíblia os textos que refutam eles mesmos. Não faz sentido, meu Deus do céu. Não faz sentido, né? Não, eu vou adulterar um texto bíblico, mas eu vou deixar todos os textos ali que contradizem o que eu ensino. Gente, é um pouquinho de inteligência. É só um pouquinho de inteligência. Amém? Deus abençoe você e cuidado com essas pessoas que dizem que a Igreja Católica adulterou a Bíblia. Tchau, tchau.